Glória ao santo nome do Senhor, amém? Fico feliz em trazer a palavra nessa manhã para os irmãos, né? Estou um pouquinho ansioso, nervoso, mas isso aí é normal. Todos nós que subimos aqui no altar sentimos o peso da palavra de Deus, né? Abra essas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. Livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor, amém? Livro de 1 Reis, capítulo 18, no verso 21, que diz assim a palavra do Senhor. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E o Senhor é Deus, e segui-os, e Baal segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E deem-se-nos, pois 2 novilhos, e escolho eles para si um dos novilhos, e dividindo o pedaço e pondo sobre a lenha. Porém, não lhes metem fogo, e eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não meterei fogo, assim diz a palavra do Senhor. Amém? A Bíblia aqui vem nos falando que Elias, ele ficou por profeta naquela época, porque Jezabel, ela tinha colocado no coração do rei para que ele viesse matar os profetas. E assim o Senhor separou Elias naquela época. Mas eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, que da mesma forma que o Senhor falou com Abraão: Abraão, eu exterminarei Sodoma e Gomorra. E Abraão falou: Senhor, porventura se tivesse 50 profetas, o Senhor destruiria a cidade? Aí o Senhor virou para Abraão: não, lógico que não. Então, Senhor, se tivesse 40 profetas, o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra? E tornou-se o Senhor falar novamente: lógico que não, Abraão. E se sobrasse somente 10 profetas, o Senhor destruiria? Aqui nós viemos entender que da mesma forma que foi na época de Abraão, na época, aleluia, de Elias, sobrou somente um, no qual o Senhor separou para fazer a grande obra. Mas eu quero trazer para os irmãos aqui, não foi o que Elias fez em adorar ao Senhor sobre aqueles 450 profetas, não. Eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, foi o que Elias fez para restaurar o altar do Senhor. O altar do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos que o altar do Senhor somente é esta plataforma aqui, não. O altar do Senhor somos nossos corações. O altar de Deus é o nosso pensamento. O altar de Deus é a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que nós somos altares vivos do Deus Altíssimo. Nós somos escolhidos e herdeiros e co-herdeiros e escolhidos novamente para permanecer, para estar na presença de Deus e para sermos altar de Deus. E o que nós estamos fazendo para sermos altares de Deus nessa terra? Aleluia! Não é uma palavra dura, tá, irmãos? É uma palavra de reflexão, amém? Não me leve a mal. Vamos lá. A Bíblia diz que Jezabel naquela época ele mandou exterminar todos os profetas. Assim nós entendemos. Assim o Senhor levantou Elias naquela época para poder confrontar o povo no que o povo estava fazendo. Assim não é diferente nos dias atuais. O Senhor levanta profetas em nossa vida para que Ele venha nos confrontar sobre a palavra e sobre o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia na presença do Senhor. O que nós somos quando nós estamos fora da igreja. O que nós somos quando nós estamos dentro do nosso emprego. O que nós somos quando nós estamos dentro da faculdade, da escola. O que nós somos quando estamos, aleluia, distante dos olhos dos nossos pastores e bispos. O que nós somos? Você tem convicção do que você é na presença do Senhor, fora do templo de Deus, da igreja?
Eu venho trazer para os irmãos, para que nós viemos restaurar os nossos altares ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer nos usar tremendamente sobre esses dias. O que o Senhor quer nos levantar como profetas, quer nos levantar como atalaias, para pregoar a palavra para aqueles que necessitam e esperam a palavra de nós. O mundo está doente. O mundo espera que os filhos de Deus se manifestem para a glória do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes nós se retemos em falar da palavra de Deus com medo da retaliação. Muitas das vezes nós se escondemos, aleluia, para não poder falar que nós somos, sabe o quê? Evangélicos. Sabe por quê? Porque temos medo dos profetas de Baal, temos medo dos 450 profetas que vão apontar o dedo contra nós e dizer: ei, quem é você? Mas eu quero trazer para os irmãos nessa manhã uma palavra que vai edificar a nossa vida, uma palavra que vai reerguer o nosso altar na presença de Deus, porque nós temos que ser atalaias, nós temos que ser valentes, porque o Senhor nos chamou para ser valente, para pregoar as boas novas, porque quando o Senhor designou, os anjos pediram: Senhor, nos dê, para que nós viemos falar. O Senhor falou: não, isso é para os meus filhos que estão lá na terra. Então Ele designou para mim e para você. Amém? Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. E a palavra de Deus diz, aleluia, que o Senhor venha restaurar a nossa vida. E depois disso Ele lançou o convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Amém? Tem alguém sobrecarregado aqui nessa manhã? Tem alguém que está cansado sobre o fardo que o Senhor tem dado sobre a sua vida? Tem alguém que está, aleluia, se sentindo oprimido, porque o Senhor, Ele não trouxe uma palavra de oprimir para a nossa vida, Ele trouxe uma palavra de libertação, porque Ele disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos libertarei e sereis livres. Nós somos livres para adorar ao Senhor. Independente da situação, independente do momento que estamos passando, nós somos livres para adorar o santo nome de Deus. Porque nós somos povo escolhidos e eleito, aleluia, da sua palavra. Amém? Vamos lá? Agora vamos começar, hein? Elias, quando ele começou a restaurar, ele falou para os profetas de Baal: escolha o melhor novilho, escolha o novilho que vocês quiserem. A primeira palavra que ele deu foi falar: escolha o melhor para o seu Deus. Quando Abraão foi separado de Ló, quando Ló se separou de Abraão, Abraão falou para Ló: vá para onde você quiser ir. E Ló olhou para o melhor, para as campinas que estavam mais verdejantes. Assim foi Elias: escolha o seu melhor novilho, que depois que vocês orarem, eu farei o meu melhor para o meu Deus. E assim eles oraram. A palavra nos diz que eles se cortaram, eles se lançaram sangue sobre si, eles fizeram tudo, eles oraram a manhã toda, eles louvaram, eles fizeram o que acontecer, mas nada aconteceu, porque a palavra de Deus, sabe, estava sobre a vida de Elias. A palavra de Deus, sabe, estava sobre a vida de Elias, como está sobre as nossas vidas, assim sobre a minha e sobre a sua vida. Maldição nenhuma chegará à nossa tenda, porque nós estamos com o Senhor Deus. Praga nenhuma chegará aos nossos celeiros, porque nós estamos com o Senhor Deus. Se estamos passando por momentos de provação e dificuldade, saiba uma coisa: é Deus te provando para poder te dar o melhor nessa terra. Ah, mas eu vou sair da igreja. Ei, a prova nem começou, você já quer largar o arado? Imagina Elias naquela época, ele olhando para aqueles profetas, todo mundo adorando, todo mundo pulando, cantando, tentando fazer aquilo, tentando que os seus deuses tentassem descer fogo, e Elias falando: ei, clame mais alto aí, porque ele não deve estar ouvindo a sua oração. Elias zombando daqueles homens e falando: ei, ele deve estar dormindo, clame mais alto, porque ele pode estar dormindo. Sabe por que isso? Porque Elias conhecia o Deus que ele servia. Elias conhecia o Deus que ele tinha convicção, porque Elias foi separado por Deus, assim como nós somos separados por Deus. Eu gosto muito de falar sobre isso,
Eu fiquei um tempo da minha vida sem trabalhar, de carteira assinada. Eu falava, Senhor, mas todas as vezes que eu entrava na igreja, o pastor olhava para mim e falava, presbítero, palavra de dízimo e oferta hoje, tá? Eu falei, Senhor, não tem nem 10 centavos para ofertar na sua casa, todo dia eu tenho que falar de dízimo e oferta. Mas isso era aprovação sobre a minha vida. Porque quando nós estamos na aprovação, aí que nós temos que falar de Deus. Aí chegava no domingo, o pastor olhava para mim e falava assim, dízimo e oferta, amém, presbítero? Amém, pastor. Eu sempre falava, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim era Elias, ele conhecia o Deus que ele tinha, porque Elias passou por um momento de dificuldade, o Senhor mandou Elias se retirar, mas em nenhum momento Elias passou por necessidades, porque o Senhor Deus era com ele. Amém? E a palavra de Deus diz que eles oraram, buscaram, clamaram até o meio-dia, então Elias falou, agora é o meu momento com o meu Deus. Agora é o meu momento de levantar o meu altar com o meu Deus e clamar a Ele, porque ele tinha convicção no seu coração que o Deus que ele servia iria atender o seu clamor. E quantas das vezes nós cochoamos em dois pensamentos e falamos assim, será que Deus vai ouvir a minha petição? Será que Deus vai ouvir o meu clamor? Será que Deus vai levantar os seus ouvidos o que eu estou necessitando? Então Elias começou. A primeira coisa que Elias fez foi levantar e consertar o altar do Senhor. A palavra de Deus diz que Elias pegou 12 pedras. Quantas pedras que Elias pegou? E quantos profetas, quantos homens de Deus que o Senhor levantou na Bíblia? 12. Então Elias começou a fazer segundo a palavra de Deus. Elias não fez segundo a vontade do seu coração. Elias poderia levantar um altar ali com 50 pedras, 30 pedras, mas não, Elias levantou o altar com 12 pedras, que significava as 12 tribos de Israel. Aleluia! Então Elias sabia o que ele, aleluia, então representava as 12 tribos de Israel, povo de propriedades do Senhor. Aleluia! Josué capítulo 4, no versículo 4. Aleluia! Josué 4:4 que diz: E chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram os 12 filhos de Israel, cada tribo um homem. 5. E disse-lhe: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, e ao meio do Jordão, e levantando cada um uma sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Capítulo 6. Para que isto seja por sinal entre vós e quando vossos filhos no futuro, aqui nós não estamos no livro de Josué, não é isso? E aqui nós estamos no livro de 1 Reis. Quando no futuro perguntarem dizendo o que vós significam essas pedras, versículo 7. Então lhes dirás que as águas do Jordão se separam diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separam-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Elias primeiro começou aqui, adorando e levantando um memorial aos filhos de Israel. Ele não começou levantando o altar para si. Aleluias. Glória ao seu santo nome. E Elias construiu um altar com 12 pedras para mostrar ao povo de Israel a sua propriedade e o direito que o Senhor tinha sobre o seu povo. E eles eram o memorial que o Senhor tinha estabelecido para a lembrança da sua aliança e da sua fidelidade para sempre. A sua fidelidade para... Mesmo que nós pecamos, erramos, sejamos fracos, mas a fidelidade do Senhor para a nossa vida é para... Aí muitas das vezes, quando nós erramos e pecamos, nós falamos assim, eu não vou mais para a igreja. Eu ouvi uma palavra que entrou no meu coração. Sabe por que a ovelha perdida não volta para dentro da igreja? Aquela que se perdeu? Porque as 99 olham para ela com desprezo.
Sabe por que aquela ovelha perdida não volta para a mesma igreja? Porque as 99 sabem do pecado dela e vão julgar ela. Mas o Senhor falou que a sua fidelidade é para sempre. Amém? Aleluias. Então Elias começou a levantar o altar. Ele começou a juntar as pedras. E estava ali todo o povo olhando para ele. E todos os 450 profetas de Baal cansados. Pode eu conjecturar que eles já estavam sentados no chão olhando e falando assim, será que eu fiz? Será que o Senhor vai descer fogo agora? Eu não tenho certeza que vai fazer isso com Elias não, porque não fez comigo, não vai fazer com ele. O meu Deus não vai deixar que o Deus dele, não vai conseguir não. E a Bíblia diz que ele começa a levantar o seu altar. Posso eu conjecturar que Elias estava levantando o altar, adorando ao Senhor. Senhor, que a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Que o Senhor me levantou por profeta, não foi por acaso não. O Senhor me levantou por profeta para libertar o povo dessa nação, Deus. Que o Senhor me levantou por profeta para libertar o povo das humilhações do dia a dia. O Senhor me levantou por profeta para libertar o povo do cativeiro, da escravidão. E a Bíblia diz que Elias começou a levantar o altar. E logo depois Elias começou a fazer um rego em volta do altar. Começou a cavar em volta do altar. Ele começou a cavar. Ali é onde Elias ia colocar a água. Aleluia. E aprontando-se, e apondo-se para a separação do mundo, para a santificação e consagração ao Senhor. Deus requer do seu povo exclusividade. Apocalipse capítulo 18, no versículo 4. Hoje eu vou usar um pouquinho a Bíblia, amém, irmãos? Sou muito acostumado a fazer isso não, mas hoje eu vou usar a Bíblia. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E ouvia outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas... O que o Senhor falou para o povo ali em Apocalipse? Sai dela, povo meu. Povo meu. O Senhor estava falando o quê? Povo dele. Ele queria o quê? Exclusividade da adoração a ele, para que o povo não viessem pecar e para que não incorra nas suas pragas, para que o povo não viesse a pecar contra ele e começasse a pegar pragas sobre si. E ele pediu o quê? Exclusividade, porque o Senhor ele não quer ele não nos quer cochoando em dois pensamentos. Ele quer que nós estejamos com o pensamento direto nele. Ele não quer que você pela manhã adore ao Senhor e à tarde você adore a Mamão. Ele não quer que pela manhã você louve e exalte o nome dele e pela tarde você... Eu não vou nem entrar nos certos caminhos aqui, porque pode ser um pouco até ofensivo. Mas ele não quer que você saia daqui falando assim, o culto hoje pela manhã foi um culto, se eu pudesse eu nem tinha nem ido. Mas o Senhor Deus, ele fala para mim e para você que ele quer exclusividade de nossas vidas para ele. Ei, Paulo, a Bíblia fala que Paulo ele foi preso por Cristo, e ele fala o quê? Vivo para Cristo. Ele deu a exclusividade de sua vida para com o Senhor. Ele não falou, eu vou ali primeiro, ali depois eu vou... Não, primeiro ele é exclusivo. Morro por Cristo. Morro por Cristo, porque Cristo me resgatou. Aleluia. E ele não aceita duplicidade no servir. O limite é a comunhão com sua palavra. 2 medidas de semente. Aleluia. Ele não quer que você cochoe 2 pensamentos. Ali Elias estava começando a regar, a fazer para poder
colocar a água. A primeira coisa que Elias fez, ele foi levantar o altar e restaurar o altar com as 12 tribos de Israel. E o que a água representa na Bíblia Sagrada? A água representa a vida. O que a água representa em nossas vidas? Que nós fomos lavados e separados e remidos pela presença do Senhor, porque quando nós passamos pela água, nós nos tornamos nova criatura em Deus. Mas depois, é mais para frente, não é agora, mas depois ele nos sela com fogo, amém ou não amém? Ele vem nos selar com fogo, porque nós somos selados e separados por eles, amém? Então Elias começou a limpar. Ele começou a limpar, ele levantou o altar, ele fez o rego em volta, ele começou a limpar. Ele quis dizer o que com isso? Ele limpou toda a impureza daquilo que tinha acontecido para tornar tudo novo. O Senhor, Ele quer que nós limpamos o nosso altar, para que Ele venha derramar fogo novo, lenha nova sobre nossas vidas. Aquilo que aconteceu no passado foi passado, meu filho. Aquilo que aconteceu quando nós éramos gentios ainda passou. Hoje nós somos nova criatura. Ei! Mas eu posso dar aquele joguinho no bicho de vez em quando, né? Jogar na Mega Sena da virada. Vai que eu fico rico. Como é que você quer que o Senhor derrame coisa nova na sua vida, se ainda tem coisas velhas sobre o seu altar? Não, mas vou fazer um churrasquinho lá, mas não pode faltar a Heineken não, é para o amigo que vai, né? Como é que pode isso? Na casa de adoração a Deus, entrar outra adoração. Vou comer aquela picanhazinha lá hoje lá, mas tem que ter aquela branquinha, aquela purinha lá, né? Não pode, irmão. Não pode. O Senhor quer que nós limpamos o nosso altar para que Ele derrame coisas novas em nossas vidas. O Senhor, Ele quer que nós limpamos o altar para que Ele venha com coisas novas. Ei, eu não rompo na minha vida, tem que limpar o altar. Se você não está rompendo é porque alguma coisa está de errado. Você deve estar deixando a sujeira por debaixo das pedras. Falei, irmãos, a palavra hoje, é uma palavra, light, não é para ofender ninguém não, pelo amor de Deus. Ele começou a limpar o altar. Depois de limpar o altar, ele começou a pegar lenha para colocar no altar, porque o altar já estava limpo, não era isso? Então ele começou a botar lenha nova. E a Bíblia diz, e tipifica a natureza do homem, que precisa ser consumida pelo fogo do Espírito Santo no altar, isto é, no serviço ao Senhor. Irmãos, quando nós falamos em servir a Deus, é servir de todo o coração. Muitas das vezes, quando o bispo ou os pastores falam assim, irmão, você vai estar na escala de obreiro. Pelo amor de Deus, domingo de manhã eu tenho que ir para a praia primeiro. É verdade ou mentira? Aí fala assim, não posso ir para a igreja domingo de manhã não, porque domingo de manhã a gente tinha marcado um futebolzinho na praia. Aquele futebolzinho 5 horas da manhã, 5 horas da manhã acorda, né? Mas para ir para a igreja às 7 horas da manhã, 8 horas fica difícil. Você passa ali, não tô julgando ninguém, porque eu não estou aqui como juiz, nem como advogado. Mas tem pessoas que acordam 4 horas da manhã para jogar um futebolzinho na quadra Society. Não estou de mentira, porque eu já vi. Mas quando fala para ir para a casa de Deus às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, vou tirar meu cochilinho, né? Se eu acordar, eu vou das 7. Deixa de adorar o Senhor. Amém? Aleluias. Quando o homem de Deus se consagra e se entrega ao serviço, ele como lenha que queima o sacrifício em adoração ao Pai. Livro de Levítico, capítulo 6, no versículo 12. Levítico 6, 12. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Você pode adorar o Senhor nessa manhã? Você pode dar uma glória a Deus a Ele? Porque não é para mim não, é para Ele. Você está adorando a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. A palavra está um pouquinho dura, mas temos que adorar a Ele, amém? Aleluia. Levítico 6, 12 que diz assim, o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele,
não se apagará aquele que estiver sobre o altar, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. O que o sacerdote fará cada manhã? O que o sacerdote fará cada manhã? E você está acendendo a lenha no seu altar sobre a manhã, quando você acorda na sua residência? Você está acendendo o altar, você está acendendo a lenha no altar, quando você levanta e fala: Senhor, obrigado por mais um fôlego de vida, por estar na sua casa, bendizendo e louvando ao Senhor? Você está colocando lenha no altar, ou você está deixando a lenha e o fogo se apagar? Porque a Bíblia diz que acenderá lenha nele cada manhã. Ele não está falando no final do dia. Ele não está falando no meado do dia. Ele não está falando no final da noite. Ele está falando pela manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Olha aqui. E sobre ele porá em ordem o holocausto. O que Elias fez ali sobre o altar? Ele colocou primeiro ele consertou o que estava quebrado. Primeiro ele consertou o que estava bagunçado. E depois colocou lenha. Primeiro ele limpou, não foi isso que eu falei? Primeiro limpa. Consertamos. Assim como o homem de Deus começou a reerguer os muros, ele começou a colocar tudo em ordem. Amém? E gordura das ofertas pacíficas, versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Assim em nossas vidas, assim como nós colocamos toda manhã, aleluia, a lenha no altar, o fogo não vai se apagar em nossa casa, em nossa vida, nos nossos empregos, nas nossas finanças, nos nossos lares, aonde nós estivermos, o fogo não se apagará. Porque quem está na presença de Deus, o fogo arderá continuamente. Amém? Aleluias. E o Senhor requer a entrega total do nosso ser na realização da sua obra. Romanos 6, versículo 19. Romanos 6, 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste aos vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Aleluia. Ele quer o quê? Que nós servimos a Ele. Da mesma forma que nós servimos antigamente no mundo, virávamos noite em bailes, em bares, em botecos, em vários lugares. Ele quer que nós servimos a Ele e adoramos a Ele continuamente. Aí quando o pastor fala assim: irmãos, nós vamos começar uma oração na igreja 3 horas da manhã. Ah, pastor, 3 horas da manhã não sai de casa não. Mas quando era no mundo, estava virando a madrugada. Agora pela manhã, eu e minha esposa estávamos vindo para a igreja. Jovens ainda saindo do baile. Estavam saindo do baile. 8 horas da manhã. Aí quando fala assim: irmãos, vamos virar uma vigília na igreja. Ah, pastor, meia-noite tem que ir para casa. Mas quando estávamos na época do mundo, a hora passava que a gente nem sabia. Isso aí, o que o Senhor quer? Agora vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Apresentai-vos santos, lavados e remidos, que somos nós que estamos na presença do Senhor. Amém? Depois que ele colocou a lenha, depois que estava tudo pronto, ele colocou a lenha, e depois ele pegou o novilho e colocou sobre a lenha. Aí começa o milagre do Senhor. Porque quando os profetas de Baal começaram a adorar, ele falou: não coloquem fogo. Ele fez uma prova: eu não quero que coloque fogo.
Aquele Deus que ouvir vai tacar fogo no altar. Aleluia. Posso eu olhar para conjecturar a Elias falando assim, não vai acontecer nada, porque o Deus que eles servem não vai conseguir fazer nenhuma faísca, porque ele sabia o Deus que ele servia. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi sacrificado por nós, para que pudéssemos ser restaurados e aceitos pelo Pai. E ele tomou o nosso lugar sobre madeiro. Foi no Gênesis 22, capítulo 8. E se tornou propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2,2. 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não foi só por nós que estamos aqui nessa manhã na igreja, não. Ele foi por todo mundo, mas ele veio para todos, mas nem todos os recebem para que ele veio, né? Aleluia! Então ele foi o Cordeiro. O Senhor, ele foi o Cordeiro. Aleluias! Então, depois dele fazer isso tudo, ele botou o novilho, ele foi pelo Cordeiro, ele veio para nós, ele começou a pegar agora a água para jogar ele quis um pouquinho dificultar as coisas. Ele falou assim, agora eu vou botar mais lenha nessa fogueira, agora eu vou jogar água. Que se o meu Deus for Deus, ele vai tacar fogo nessa água. Se o meu Deus for Deus, ele vai levantar um braseiro sobre a água. Aleluia, porque ele sabia que o Deus que ele servia, ele poderia fazer jorrar água, assim também como o fogo arderia sobre em cima daquela água. E você? Tem crido no que o Senhor Deus pode fazer em suas vidas? Hã? Você tem crido no que o Senhor pode fazer um milagre sobre a sua casa? Sobre aquela enfermidade, sobre aquela porta de emprego, sobre aquela empresa. Você tem crido que o Senhor é aquele que pode fazer um milagre sem que você mova uma palha? Como eu falei naquela época que eu estava passando por provação, eu falei, Senhor, abre uma porta de emprego, pelo amor de Deus, eu quero dar dízimo na sua casa. Eu falava, eu quero dar dízimo na sua casa, Senhor. Como pode o meu pastor todo culto falar, presbítero, diz minha oferta e eu não ter 10 centavos. A salva passava, eu fechava o olho e fazia assim, ó, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa. Mas o Senhor, ele nunca nos deixou passar por necessidade. Uma certa vez, a gente era membro de uma igreja lá no Agomar. Por desobediência nossa, o nosso carro bateu o motor. E eu congregava lá no Lagomar. Falei, Senhor, eu, minha esposa, mais 3 crianças, como é que eu vou para a igreja? Mas o Senhor nunca nos desamparou. Ele sempre nos dava recurso para ir para a igreja. Se eu não estava indo de ônibus, eu estava indo de caminhão, porque na época eu trabalhava de caminhão. E eu chegava na igreja com aquele caminhão grandão na porta da igreja. Olha lá, chegou o presbítero. Todo mundo ria, mas eu estava na igreja adorando e louvando o santo nome do Senhor. Existia uma irmãzinha na igreja, ela era já era anciã já, ela já tinha 80 e poucos anos. Eu era o presbítero da época, e o pastor sempre olhava para mim e falava assim, presbítero, hoje tem ceia, e hoje você vai levar a ceia da irmã, tá? Amém, pastor, eu vou levar a ceia da irmã. Mas o Senhor sempre nos honrou. Porque a gente era fiel a Ele. Mesmo que eu tivesse cometido um erro naquela época, o Senhor, Ele sempre foi fiel comigo e com a minha casa. Nunca deixamos de ir para a igreja porque estávamos sem veículo. Ele sempre nos proporcionou oportunidades para estar na presença dEle. Aleluia! E Ele começou a colocar a água. Os 4 cântaros da água representam os 4 evangelhos, mostrando o cumprimento das profecias e da lei na vida do Senhor Jesus. São a base da doutrina sobre o qual a igreja seria edificada. Mateus 16, 18. Irmãos, 10 para meio-dia acaba o culto de hoje, amém?
Quem está comigo, levanta a mão. Porque o melhor de Deus, o maná do céu está descendo aqui nessa hora, amém? Nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor, amém? Mateus 16, 18, que diz assim: e ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também, pois também eu te digo, Mateus 16, 18, livro de Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão com ela. Quem é a igreja do Senhor aqui nessa manhã? Quem é a igreja do Senhor aqui nessa manhã? Porque a palavra nos diz, aquele que é a pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha e contra a sua vida. Pode fazer, pode fazer à vontade. Pode levantar o alguidar que for, pode fazer o que for, pode botar fogo no altar, lenha, pode queimar um bezerro inteiro, pode queimar uma boiada toda, mas nenhuma palavra que for lançada contra mim e contra a sua vida prosperará, porque essa é a palavra de Deus. Aleluia! Porque as portas do inferno não prevalecerão contra... Porque o Senhor diz que nós somos a igreja, não é isso? Aqui é um templo, isso aqui é um templo, e nós somos a igreja. Então Ele está dentro de nós, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. E a água representa a palavra que purifica, refrigera o homem dos seus males e pecados. João capítulo 15, no versículo 3. João 15, verso 3. Olha o que ele está falando aqui, para mim e para você. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Por causa de que você se condena? Por causa de que você se martiriza? Por causa de que você fala que você não vai conseguir? Por causa de que você fala que você não vai conseguir entrar naquela faculdade, naquela porta de emprego, que você não vai conseguir vencer essa enfermidade? Por causa de quê? Se ele está falando a própria palavra ali, que nós já estamos limpos. Aí muitas das vezes, o que o evangelista está falando ali é para os pastores que estão na frente, que estão limpos. Não, é para mim e para você, porque nós somos a igreja do Senhor. Porque Ele habita em templo limpo. E nós somos templos do Senhor. E a água representa vida e purificação. Aleluia. 3 vezes, deixa eu ver aqui. Aleluia. 3 vezes a presença da Trindade para confirmar a palavra. Aleluia. Mateus 3, 16, 17. Ele orou. Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se ali abriram os céus, e ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Foi quem que nos purificou? Pela sua entrega. Jesus. Foi quem que nos trouxe a vida de volta. Nós éramos perdidos. Foi quem? Por intermédio de quem que nós conhecemos a Deus? E porque muitas das vezes nós não adoramos a eles. Porque a palavra dele diz que Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus veio à terra, o Senhor falou assim: o Senhor e o Espírito Santo, façamos a nossa imagem e semelhança. Quem era a imagem e semelhança de Deus? E nós somos filhos de... Então nós somos purificados pela presença e pela palavra do Senhor, amém? E Elias orou. Depois daquilo tudo que Elias fez, Elias restaurou o altar,
Elias colocou a água, Elias colocou lenha, Elias colocou o novilho, ele começou a orar e orou ao Senhor, e depois o Senhor respondeu com fogo, porque ele responde com fogo àqueles que clamam a ele e buscam a ele. Se você não clamar a ele e não buscar ele, não adianta de nada, não vai descer fogo. A Bíblia diz que sejamos quentes ou frio. Se você for quente, vai descer fogo do céu e arderá sobre o seu altar. Mas se você for frio, não vai acontecer nada. Porque Ele quer uma igreja viva, uma igreja fervorosa, uma igreja que busca ao Senhor, a Ele, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Aleluia! Aponto para o batismo com o Espírito Santo para transformar o homem e selar a obra em sua vida. Ele é o sinal e o penhor da herança de Deus para os servos. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Estamos quase acabando, tá, irmãos? 10:35. E o qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 14. Versículo 14. Efésios 13. 1:13. Efésios 1:13. Glória ao teu santo nome, Senhor. Você pode adorar Ele nessa manhã? Adore a Ele. Eu sei que a palavra está um pouquinho dura, mas temos que colocar lenha no altar, amém? Efésios 1:13. Aleluia. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, e fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Indicando que o Senhor o aceita como filho também. Aponta para o arrebatamento da igreja, que acontecerá quando ele cumprir todas a vontade do Senhor. Ele respondeu com fogo. Elias orou e o fogo desceu. Tem um corinho de fogo, só que eu não sei cantar, amém, irmãos? Eu não vou cantar não, porque eu sou péssimo. Elias orou. Elias restaurou o altar. Elias limpou o altar, Elias orou e fogo desceu, e o povo recebeu e creu que verdadeiramente Deus era sobre a vida de Elias. Aleluia. Agora eu começo a palavra dessa manhã, amém, irmãos? Agora eu fechei a Bíblia, agora é diretamente do céu. Quando nós cremos que verdadeiramente o Filho de Deus, Ele veio para nos salvar, para nos resgatar das coisas desse mundo, mas primeiro nós temos que limpar o nosso altar para receber fogo novo, para receber lenha nova, para levantar o holocausto ao Senhor. Ele entende que nós estamos liberando o nosso coração para recebê-lo em nossas vidas. Ei, que nessa manhã nós viemos levantar o altar ao Senhor. Que nossa vida seja o altar vivo na presença de Deus, porque Ele quer nos resgatar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos levar, nos lavar e nos trazer para a presença dEle limpo, porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros da palavra do Senhor. Por isso que Ele disse que nós somos eleitos. Ele foi feito crucificação, Ele foi feito no madeiro para nos limpar e nos salvar. Ele não quer somente salvar eu e você não, Ele quer salvar toda a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa parentela, todos os nossos amigos, mas nem todos aqueles venham receber ao Senhor. Eles não recebem ao Senhor, mas o Senhor, Ele veio Ele veio só para mim? Ele veio só para o apóstolo?
Ele veio só para o bispo, para a bispa? Não. Ele veio para todos, para que todos fossem limpos e salvos pela palavra de redenção e remissão na sua presença. Irmãos, que a palavra dessa manhã seja de edificação para a nossa casa. Que nós viemos levantar um altar de adoração a Deus, um altar de louvor a Deus. Que pela manhã, tem dia que pela manhã que eu levanto, eu olho para Isa e falei, Senhor, essa hora da manhã, Senhor, com esse som alto, escutando louvor, Deus me abençoa. Mas ela está levantando o altar dela pela manhã ao Senhor. E assim temos que sermos nós. Que pela manhã nós viemos adorar a Ele. Tem gente que levanta pela manhã, a primeira coisa que faz já é o quê? Aqui já acordei cedo, pelo amor de Deus. Nós temos que dar louvor a Ele, porque nós temos oportunidade de, mais uma vez, louvar e bendizer e adorar o santo nome do Senhor. Você crê nessa palavra que foi ministrada nessa manhã? Aplaude ao Senhor nessa manhã. O Senhor venha louvar. Senhor, nós viemos adorar a Ele nessa manhã, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Você pode se colocar de pé, você pode adorar a Ele, louvar a Ele, engrandecer a Ele, dar louvores, dar adoração a Ele. Ei! Eu não estou pedindo nada para mim não, porque eu não mereço. Mas o Senhor é aquele que merece o melhor de nossas vidas. Quando você receber o melhor de Deus, não faça como muitos, vire as costas para Deus não, porque passamos anos e anos buscando aquilo que nós queremos, aquilo que, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor, me dê uma fazenda com 500 cabeças de gado, mas quando nós recebemos, sabe o que muitas das vezes as pessoas fazem? Vira as costas para o Senhor. Aí entra, sabe o que? A depressão, a opressão, a palavra de maldição, porque nós recebemos de Deus, mas esquecemos de adorar aquele que nos deu. Que nós viemos adorar a Ele de todo o nosso louvor e coração. Se Deus te deu, é porque Ele sabe que você é capaz. Se Deus não te deu ainda, porque Ele sabe que não é o momento de você receber. Ei, seja grato por tudo que Deus te deu. Seja grato por tudo que Deus está fazendo. Se a prova está doendo, ei, adore a Ele, porque o melhor de Deus ainda está por vir. O fogo arderá continuamente sobre o altar, mas para que isso aconteça, nós temos que levantar, nós temos que restaurar o altar, nós temos que, aleluia, limpar tudo de velho, para recebermos o melhor de Deus. Como que vamos receber o melhor de Deus se ainda estamos com costumes velhos, se ainda estamos com lenha velha sobre o nosso altar? Como que vamos receber o novo de Deus se ainda estamos com as coisas velhas sobre nossas vidas? Eu não quero dizer que você tem que jogar tudo seu fora, não, calma aí. Você tem que limpar o seu altar, para que as coisas novas venham ser derramadas sobre a sua casa. Você acredita nessa palavra? Você crê no que Deus tem para fazer na sua vida? Levanta a mão a Ele e fala assim: Senhor, obrigado por mais uma vez, Deus, de estar na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por nos trago aqui nessa manhã, Senhor, para Te adorar e para ouvir uma palavra, meu Pai, que eu precisava ouvir no Seu trono, porque eu tenho que restaurar o meu altar, porque eu tenho que limpar o meu altar, porque eu sei que eu necessito, Senhor, de coisas novas na minha vida. Eu necessito, Senhor, sentir o Espírito Santo sobre a minha casa. Mas que nós viemos sentir o Espírito Santo, que arderá em nossos corações, e que nós não viemos sair da Tua presença, porque Ele quer que nós ficamos continuamente ardendo sobre a presença dEle, que o fogo arderá continuamente sobre os nossos corações, que o fogo arderá continuamente sobre a nossa